Quando o sino da igreja começou a tocar sozinho, todos em Pádua compreenderam. O frade Antônio havia morrido. Era 13 de junho de 1231 e algo impossível de explicar acontecia naquela tarde. Enquanto o corpo do franciscano repousava no convento de Santa Maria Mater Domini, os sinos de todas as igrejas da cidade começaram a badalar ao mesmo tempo, movidos por mãos invisíveis. As crianças pelas ruas pararam de brincar e começaram a gritar: "O santo morreu! O santo morreu!" Palavras que ninguém havia ensinado a elas, mas que brotavam de seus lábios como se fossem inspiradas do alto. Dentro da basílica onde seu corpo seria velado, uma multidão se aglomerava como jamais se vira. Homens e mulheres choravam, tocavam suas vestes franciscanas rasgadas pelo uso e gritavam: "Santo, Santo!" Menos de um ano depois, o Papa Gregório IX o canonizaria, uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja. Mas quem era este homem que morreu tão jovem e cuja santidade foi reconhecida de forma tão extraordinária? Fernando Martins de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, em uma família nobre e profundamente católica. Desde menino, sentiu o chamado para a vida religiosa. Aos 15 anos, ingressou no Mosteiro dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, em Lisboa, e depois foi transferido para Coimbra, onde se dedicou intensamente ao estudo das Sagradas Escrituras. Sua memória era prodigiosa. Dizia-se que ele conhecia a Bíblia de forma tão profunda que podia recitar trechos inteiros e encontrar qualquer passagem com facilidade impressionante. Mas algo transformaria radicalmente sua vida. Em 1220, os corpos de 5 franciscanos martirizados no Marrocos foram trazidos a Coimbra. Fernando, ao ver aqueles restos mortais dos mártires que haviam dado a vida por Cristo, sentiu arder em seu coração um desejo irresistível: entregar-se totalmente a Deus, mesmo que isso significasse o martírio. Deixou os agostinianos e ingressou na Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis. Trocou seu nome de Fernando pelo de Antônio, em honra a Santo Antão, o grande eremita do deserto. Partiu para o Marrocos, disposto a pregar o Evangelho, e, se fosse da vontade divina, morrer pela fé. Mas Deus tinha outros planos. Adoeceu gravemente e precisou retornar. O navio que o trazia de volta foi desviado por uma tempestade e acabou aportando na Sicília. De lá, dirigiu-se a Assis, onde participou do capítulo geral dos franciscanos. E, finalmente, conheceu São Francisco pessoalmente. Humilde, Antônio foi designado para um pequeno eremitério em Monte Paolo, onde viveu em oração, penitência e silêncio. Ninguém imaginava que aquele frade franzino e quieto guardava dentro de si uma sabedoria e um dom de pregação que logo mudariam a história da Igreja. Foi em uma ordenação sacerdotal em Forli que tudo mudou. Os frades esperavam que um pregador preparado falasse, mas ele não compareceu. Em um ato de obediência, Antônio foi chamado a improvisar uma homilia. Quando abriu a boca, as palavras que saíram não eram de um homem comum. Sua voz ecoava com autoridade, sabedoria e unção divina. Citava as Escrituras com uma clareza luminosa, interpretava os textos sagrados com profundidade teológica que impressionava até os doutores da Igreja presentes. Todos ficaram atônitos. Como aquele frade desconhecido, que vivia escondido em um eremitério, possuía tamanha ciência e eloquência, São Francisco, ao saber do ocorrido, reconheceu imediatamente que era o Espírito Santo agindo através de Antônio. Enviou-lhe uma carta autorizando-o a ensinar teologia aos irmãos, algo raro entre os franciscanos, que priorizavam a simplicidade. Mas Francisco sabia que Antônio unia de forma única a sabedoria e a humildade, o conhecimento e a pobreza evangélica. A partir dali, Antônio começou a percorrer cidades da Itália e da França, pregando em praças, igrejas, campos abertos. Multidões inteiras se reuniam para ouvi-lo, milhares de pessoas de todas as classes sociais. Seus sermões não eram meros discursos. Eram como fogo divino que penetrava nos corações, convertia pecadores endurecidos, reconciliava inimigos, restituía bens roubados. Registros históricos contam que usurários, ao ouvi-lo pregar sobre a justiça e a misericórdia de Deus, devolviam o que haviam tomado injustamente.
Mulheres de vida dissoluta caíam de joelhos em lágrimas e mudavam de vida. Hereges reconheciam seus erros e voltavam à fé católica. Mas não era apenas a eloquência que impressionava. Deus confirmava sua pregação com sinais extraordinários. Em Rimini, quando os hereges se recusaram a ouvi-lo, Antônio foi até a beira do mar e começou a pregar. Conta-se que os peixes se aproximaram da margem, erguendo suas cabeças para fora da água, em perfeita ordem, como se escutassem a palavra de Deus. O povo presenciou o prodígio e os hereges, envergonhados, se converteram. Não era magia, não era ilusão. Era o próprio Criador confirmando a verdade pregada por seu servo. Antônio não pregava com filosofia vazia ou palavras bonitas. Pregava Cristo crucificado, a conversão sincera, a misericórdia infinita de Deus. Seus sermões, muitos dos quais foram preservados por escrito, revelam uma teologia profunda sobre o pecado, a graça e a necessidade da penitência. Ele ensinava que Deus não rejeita o pecador arrependido, mas o acolhe como o pai da parábola do filho pródigo. Falava com ternura sobre a Virgem Maria, a quem tinha profunda devoção, e exortava os fiéis a imitarem sua pureza e humildade. Uma de suas pregações mais poderosas foi sobre a Eucaristia. Em Toulouse, na França, um herege chamado Bonovilho desafiou publicamente a fé católica na presença real de Cristo na hóstia consagrada. Disse que, se seu burro, após 3 dias sem comer, se ajoelhasse diante da Eucaristia em vez de correr para a comida, ele acreditaria. Antônio aceitou o desafio. No dia marcado, diante de uma multidão, o burro faminto foi trazido. De um lado, puseram feno fresco. De outro, Antônio segurou o Santíssimo Sacramento. O animal, contrariando toda lógica, ignorou o alimento e dobrou os joelhos diante da hóstia consagrada. Bonovilho e muitos outros se converteram naquele dia. Era a confirmação divina de que, naquela hóstia branca, estava verdadeiramente o corpo de Cristo. Antônio também teve visões místicas. Certa noite, enquanto hospedado na casa de um amigo, uma luz intensa brilhou em seu quarto. O dono da casa, curioso, espiou pela fresta da porta e viu algo que jamais esqueceria. O menino Jesus estava nos braços de Antônio, resplandecente, e o santo o abraçava com ternura indescritível, conversando com ele. Era a intimidade de um santo com seu Deus, a recompensa de uma vida inteiramente entregue. Seus ensinamentos sobre os objetos perdidos e seu poder de intercessão começaram ainda em vida. Certa vez, um noviço franciscano roubou seu saltério um livro precioso de orações que Antônio usava para ensinar. Ele rezou, não com raiva, mas pedindo a Deus que tocasse o coração do jovem. O noviço, tomado de remorso sobrenatural, devolveu o livro e pediu perdão. Desde então, o povo começou a invocá-lo para encontrar o que estava perdido, não apenas objetos, mas, sobretudo, almas perdidas no pecado. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a grandeza da santidade e o poder de Deus agindo através de seus escolhidos, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as vidas que revelam a misericórdia infinita de Deus. Antônio morreu jovem, exausto pelas pregações, penitências e viagens incessantes. Seu corpo, frágil e consumido, já não suportava mais. Mas sua alma ardia em amor por Deus até o último suspiro. Quando exalou seu último respiro, naquela tarde de junho, o céu e a terra testemunharam sua santidade. Os sinos tocaram sozinhos, as crianças anunciaram sua morte, e o povo correu para venerá-lo imediatamente como santo. Menos de 1 ano depois, o Papa Gregório IX o canonizou. Séculos mais tarde, em 1946, o Papa Pio XII o proclamou doutor da Igreja, reconhecendo oficialmente a profundidade e a importância de seus ensinamentos teológicos. Quando seu túmulo foi aberto, décadas após sua morte, seu corpo estava em decomposição, mas sua língua, aquela que pregou a palavra de Deus com tanta unção e poder, permanecia incorrupta, rosada e intacta, como se ainda estivesse viva. São Boaventura, ao vê-la, exclamou:
Ó língua bendita que sempre louvaste a Deus e levaste outros a louvar, agora se vê claramente quão grande foi teu mérito diante de Deus. Hoje, Santo Antônio de Pádua é um dos santos mais amados e invocados em todo o mundo. Milhões recorrem a ele em suas necessidades, e incontáveis graças são alcançadas por sua intercessão. Mas mais do que o santo dos objetos perdidos, ele é o santo que nos ensina a buscar o que realmente importa: a conversão do coração, a intimidade com Cristo, a vida de oração e penitência. Que o exemplo de Santo Antônio nos inspire a viver com a mesma entrega radical ao Evangelho, a mesma confiança na misericórdia divina e o mesmo amor ardente por Jesus Cristo. E que, ao invocá-lo, lembremos que a maior coisa perdida que ele pode nos ajudar a encontrar não é um objeto, mas nossa própria alma, quando se afasta de Deus.